Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Expo Econcast, o podcast oficial aqui da Expo Econ, hoje em Franca, para um episódio bem especial. A gente está aqui com Adriano Muniz, da V4 Company, onde a gente vai falar aí sobre gestão estratégica para e-commerce, né? É um tema que muitos empreendedores acabam ficando com medo, ou então até não tem tempo de olhar para isso, só que a gente sabe que é fundamental, né, Adriano? Antes de qualquer coisa, muito obrigado pela sua presença aqui, é um prazer ter você aqui. Fica à vontade para se apresentar para a galera também. Meu nome é Adriano, né, da V4 Company, assim como fui muito bem apresentado. Para mim é uma satisfação estar aqui neste evento, está sendo maravilhoso, né, estar podendo somar aqui junto com vocês. Ah, perfeito, perfeito. Prazer é todo nosso. Assim, como eu falei, né, essa parte de gestão acaba sendo um desafio para quem está empreendendo, principalmente quem está começando. Como a V4 trata esse assunto quando a gente fala de gestão para e-commerce? O que você enxerga? E também não só a parte de gestão de marketing, mas gestão no geral mesmo. Sim. Até um ponto que a gente olha muito é um 360. Porque quando a pessoa fala, até fala V4 e tudo mais, vincula o marketing. Mas quando a gente fala gestão, ela tem pilares. Né? Seus Sim. pilares desde a sua cultura, pessoas, movimento e a estratégia. Né? Isso eu acho que engloba uma gestão. O marketing é um pilar deles. E quando a gente fala para o e-commerce em si, as pessoas deixam de tratar, parece, como um negócio, porque parece que não vê ele como físico. Sim. E, poxa, tá online, tá ali, é uma lojinha online, mas, cara, não é. Porque ele pode ser o seu grande negócio, né? E aí termina negligenciando. E acaba a gestão em fato dentro de um e-commerce acaba sendo um grande diferencial para você ter um e-commerce mais enxuto, mais otimizado. Né? E não depender muitas vezes só de você estar tocando toda a operação ali dentro. Exato, perfeito. Tanto que você vê, cara, às vezes a pessoa vai lá e põe um primo, um sobrinho para fazer junto com você, mas ninguém vai fazer isso numa loja, porque ele aloca o recurso para uma alocação e tudo mais, né? Então começa aí. Sim. E o interessante é que vocês têm uma oferta chamada gestão. Sim. Dentro da V4, né, no serviço da V4. O que exatamente isso engloba? O que seria isso? Assim, quando a gente vai falar, quando engloba a gestão, é entrar na empresa, entender o grande objetivo dela e aonde ela almeja chegar. Então, sim, a gente traça tudo isso pegando os principais pilares. Quando a gente vai falar do e-commerce, por exemplo, como você vai tratar a sua logística, a sua gestão de levar pessoas para a sua loja online, o seu sistema de ERP financeiro e tudo mais, e essa gestão 360. Então, quando a gente Entendi. Vê, é isso, é a estratégia. Mas assim, pra galera entender melhor, quais elementos dentro disso que são fundamentais, assim? O que precisa olhar ali dentro? A estratégia como todos os seus pilares. Vamos supor, a gente trata em 4 pilares. Então, por exemplo, tráfego, conversão, retenção e monetização dentro daquilo. E hoje é o que trata dentro da empresa, né? Entendi. E na sua opinião, você que provavelmente já acompanhou diversos e-commerce, hoje quais são os principais gargalos dos e-commerce que a gente pensa nessa parte de escala? O que atrapalha eles escalarem? Primeiro ponto, eles ficam enviesados naquilo que traz um alto volume de faturamento, esquecem um lucro, esquecem um caixa. Por exemplo, se prende em um marketplace específico. Sim. Só esquece de fazer a pulverização e a divisão entre eles. Esquece de fazer uma estratégia, não olha a linha final. Primeiro ponto é isso. Eu acho que você já viu empresas que quebram crescendo, vendendo muito. Porque, cara, ele não olhou para o lucro e não olhou para o seu caixa, entendeu? Sim. Tá aí. Não, e o que acontece muito também é que, ainda mais quando é uma empresa que até consegue já crédito com alguns fornecedores, tá aumentando as vendas, né? Tá vendendo, comprando com o fornecedor, só que parcelando aquelas compras, né? Como ele tá crescendo, então tá entrando dinheiro para ele. Só que quando ele vai pagar as contas, não sobra dinheiro. Só que isso não acontece naquele momento porque ele tá crescendo, né? Só que chega um momento que simplesmente, cadê? Não tem dinheiro para pagar as contas? Isso acontece muito? Muito, principalmente porque esse ponto que você trouxe é importante, porque as pessoas olham muito a competência e não olham o seu caixa. Sim. Então, ela faz isso. Então, ela vendeu na sua competência, falou, faturei $500 mil. Só que no seu caixa vai circular em torno de 20% a 30% disso, mas seu custo não. Então, com todas as antecipações e tudo mais, ele fica naquele número enviesado e qual é o grande ponto, cara? Ele fica no número virtual, número de ego. Entendeu? Sim. Porque faturamento, querendo ou não, é ego.
É ego. Faturamento Se você não tiver lucro ali na última linha... Tem pessoas que faturam 100 mil e tem muito mais lucro se ele vende à vista ou de uma forma de antecipação de caixa ou negociação junto com seus parceiros. E chega um momento que no e-commerce você consegue fazer isso. E assim, não é errado ou certo você faturar aí $500 mil e ter uma margem líquida lá no final pequena. Só que tem preferências e gostos. Eu prefiro trabalhar com lucro líquido maior, né, que te traz uma maior segurança, mas tem vários e-commerce que rodam com lucro líquido ali bem pequeno para ter uma competitividade maior. Só que aquele negócio, ele tem que saber exatamente, com toda certeza, o quanto está sobrando para não ter problema. Né? E não fazer isso sem saber o que está fazendo. Exatamente. Pega muito o ponto da pessoa não acompanhar seus números. Por exemplo, ela aloca os seus produtos e recursos ali, mas ela não transiciona daquela forma. Volta a dizer, Marketplace é ótimo, é perfeito. Mas você tem que saber qual é a taxa dele, como trazer para dentro do seu jogo, para sua caixa. Tem que usar ele como potencializador. Ele organicamente ele leva seu produto para outro lugar. Mas lá as pessoas compram o seu produto e não sua marca. Onde é que está sua marca? Sua fachada da sua loja. É para lá onde você leva, para lá onde você faz a sua estratégia. Exato. Aí entra em diversificação de canais também. Aí começa a fazer sentido você ter sua própria loja virtual também, trabalhar o seu público, tudo isso daí. Aí vem a gestão administrativa do negócio. Praticamente os pilares, né? Uma empresa, pilar, é a sua gestão de PG, operação, a sua gestão comercial e vai gerar sua receita de todas as formas, entre monetização, gerar mais receita dentro da sua base, e a administrativa é o ponto muito quebra. A pessoa acha que a administrativa é só contas a pagar e a receber. Cara, ele dita a regra do jogo da sua empresa. E no e-commerce não é diferente. Sim. E aproveitando que você entrou mais nessa parte de times também, gestão nessa parte, hoje é um grande desafio para a grande maioria das pessoas ter um bom time, contratar pessoas. Então, quero te perguntar, como que faz para montar uma equipe eficaz de gestão para o e-commerce? Pensando ali em funções, quais funções que não pode faltar, talvez como contratar essas pessoas, como treinar, o que vocês trazem em relação a isso? Perfeito. Hoje, a maioria das empresas que chegam na gente são problemas, eles falam problemas de pessoas, mas o problema começa na cultura. Primeiro, você tem que definir o perfil que você quer para sua empresa. Dentro desse perfil que você contrata, você tem que saber a cultura da sua empresa. Ela aceita, não aceita e é inegociável para ela. No momento que você coloca ela para dentro do jogo, você não vai ter ninguém para bater ponto. Vai ter pessoas que compram a briga e vão crescer junto com você. É só olhar as grandes empresas. Chegaram, né? Para onde elas chegaram, mas quem estava com elas ali no início. A cultura é o ponto-chave. A contratação, os canais para onde você vai fazer, é o que todo mundo faz. Mas se você não sabe quem você quer no seu time, é uma seleção brasileira na Copa. Você passa 3 anos fazendo uma seleção, cara. Você não chega ali e pega o primeiro ou o melhor que você acha. Você pega uma junção e forma uma seleção e não só um time. Sim, perfeito. E assim, aproveitando, quando a gente fala de pessoas, tem toda essa questão de processos. E é fundamental para as coisas funcionarem também. Vocês têm um playbook? Como que vocês orientam as pessoas em relação a isso? Vocês têm manual de processos? Hoje a gente tem playbook para tudo, mas nem sempre foi assim. Mas uma coisa, por exemplo, geralmente muitas pessoas estão começando cara, desenha tudo aquilo que você faz. Você está na gestão da empresa, você não tem todo mundo, você não vai ter administrativo, comercial, operação, mas desenha. Hoje a IA, se você mandar para a IA, por exemplo, eu quero que você me ajuda a fazer os processos da minha empresa. Eu vou falar com você diariamente tudo aquilo que eu faço. Desde minhas contas a pagar, receber, processo. Pegando o gancho da pergunta, sim, hoje a gente tem processo para tudo, mas todos os dias a gente monta um novo processo. Todos os dias tem algo novo a ser implementado, né? A empresa é viva, processos também. No episódio anterior a gente conversou muito sobre essa parte de IA, né? E é isso. Hoje, o melhor proveito dessas IAs conversacionais é isso. Fala o que você quer, conversa. Pede orientação, como ela pode te ajudar a montar os processos, muitas vezes, porque ela vai te orientar como você faz. Ela vai falar, todo dia vem aqui, te escreve tudo que você fez no dia, o que as pessoas estão... E depois ela consegue te orientar em relação a isso. E assim, quando a gente fala de processo, sempre envolve muito toda essa parte de métricas, né? KPIs dentro da empresa são fundamentais. Quais que você considera críticos hoje, que são fundamentais quando a gente fala mais de performance em vendas? Primeiro ponto, você tem que saber quanto você paga para ter seu cliente, qual o preço do seu produto de médio e sua margem de lucratividade. E quanto você tem que vender para o seu mesmo cliente para você começar a ter lucro dentro daquilo e fazer esse aprovisionamento. Igual tá aqui, Locar e High LTV, cara. Então é exatamente isso, você tem que ter um baixo custo de aquisição de cliente e sempre você monetizando em cima dele. Como você faz isso? Só para a galera entender, CAC é custo de aquisição
de cliente. E LTV é o quanto aquele cliente gasta com você ao longo do tempo, né? Que é o que as pessoas praticamente esquecem. Exato. E você já pagou pelo cliente. Exato. Já pagou ele por uma vez. Agora imagine se você volta a vender para ele de forma, às vezes, orgânica. Volta a dizer, IA faz isso de maneira muito magistral. Cara, zero custo. Você vai vender novamente pro cara, entendeu? Tem um time, às vezes tem uma pessoa, às vezes nem um time, já te ajuda nisso. Então, hoje, para mim, a métrica é essa, cara. Quanto você pode fazer para pagar menos para obter um cliente, mas para você monetize e faça ele ficar mais na sua base, comprando, sendo fiel até você. Perfeito. E a gente sabe que toda essa parte de gestão, né, qualquer tipo de gestão, é fundamental que você tenha muita clareza nos dados. Quais ferramentas que você indica para o pessoal utilizar assim, para acompanhar métricas no geral mesmo, que tem que ter dentro do e-commerce? Assim, quando a gente vai olhar muito o e-commerce em si, você tem que separar suas métricas dentro do seu objetivo. Por exemplo, se eu estou querendo levar mais visitas para o meu cliente, eu vou olhar qual é o meu page view, as minhas páginas ali de marketing. Agora, quando eu quero saber minha lucratividade, cara, eu quero saber quantas pessoas estão comprando de mim, quanto ela me deixou de receita, de fato, e também um indicador que eu olharia muito as pessoas que deixaram de comprar. E, por exemplo, comprou durante um determinado período e deixou de comprar. Essas pessoas vão melhorar meu produto. Como fazer a minha base voltar a comprar novamente, entendeu? São indicadores, assim, fora do padrão, né, cara? Se a gente for olhar o padrão, ROI, ROAS, né, e tudo mais. Eu tô falando aquilo e talvez possa mexer a chave. E o interessante é que vocês utilizam o Equity, né? Equity. Equity. Para gestão de marketing. O que isso traz de benefício? O que seria isso? Eu acho que seria legal explicar para a galera. Ele é um gestor de projetos. Então, lá, por exemplo, todos os playbooks a gente deixa lá e faz apontamento de horas. Então, por exemplo, cara, chegou um e-commerce, a implementação dele. Quanto tempo eu levo por etapa e por cada profissional para fazer ele? E assim eu consigo ter uma previsibilidade. Então, um e-commerce de moda feminina com 100 produtos. Lá dentro dele eu consigo botar por gestão, desde a parte de layout, quanto meu design apontou de horas, quanto tempo ele fez de gestão, quanto tempo levou de checkout. Assim eu determino as horas do meu time para poder fazer aquele projeto. Eu consigo ter previsibilidade de entrega para o meu cliente. Interessante, que aí você consegue ter realmente esse geral e direcionar o que for melhor ali dentro. De maneira padronizada. Hoje a gente já atendeu mais de 20 mil clientes. Então, praticamente todos os modelos de negócio passaram por lá. Então, hoje a gente tem playbooks que funcionam para os clientes baseado nisso. É diferente de pegar alguém que vai te usar ali, talvez, como uma cobaia, tentar algo novo. Sim. A gente já tem processos validados. O Ekite não gerencia isso, ponto a ponto. O Leo já é o nosso gestor de projetos. Você pega todos os playbooks, todos estão imputados lá. E assim, hoje, as 265 franquias, né, a gente consegue trabalhar de maneira padrão graças a isso. Perfeito. E quando a gente está falando dessa parte de gestão, métricas, tudo isso daí, a gente sabe que em momentos de muito movimento de vendas, principalmente Black Friday, tá chegando, né? Época boa, final do ano é bom, né? Já começou a fazer as estratégias dos nossos clientes agora. Então, já tá rodando as estratégias. Sim. E o que a galera tem que ficar muito atenta quando a gente fala essa parte de gestão? O que precisa ser feito para se preparar para uma data como essa? Primeira coisa, não fazer o que todo mundo faz, fazer algo diferente, buscando algo ali de maneira disruptiva mesmo. Olhando tudo aquilo que foi feito lá atrás e trabalhar de maneira antecipada, igual agora. Porque o pessoal vai trabalhar em um tempo inflacionado. A gente vai ter agora Dia das Crianças, depois vamos ter... ano passado teve ainda mais coisas ainda que atrapalharam, né? Teve política. Então, você começa a trabalhar É lindo agora. quando isso acontece, né? Quando mexe com a Então, inflacionou tudo. Então, o primeiro ponto é esse, cara. Você tem que trabalhar de maneira antecipada. Então, agora mesmo, a gente já está fazendo reunião com as plataformas de gestão de mídia e levam tráfego para essas empresas, descobrindo que pode inflacionar. Então, hoje a gente ajuda nesse ponto. Às vezes, o cliente, para ele, já é muito pesado. Então, a gente entra nesse nível estratégico. Para Black Friday ele ser mais estratégico, a gente vai analisar produto, serviço e tudo mais, que vai fazer sentido para ele trabalhar lá. Um erro que eu vejo muito comum entre a galera é deixar para planejar em cima da hora. Na verdade, não é mais planejamento, deixou para cima da hora, né? Mas acha que chegando 2 semanas ali do Black Friday, ele começa a organizar. e além disso, acaba atacando muito ofertas ali naquela semana, tentando adquirir o cliente nas plataformas de ads naquelas semanas. Gente, nessa época, as grandes empresas estão investindo rios de dinheiro. Começa toda a captação levando para outras mídias, por exemplo, cara. Vamos supor, você vai pegar a sua base, uma estratégia básica, você joga ela para dentro de um grupo de WhatsApp, começa a aquecer eles lá dentro, você faz lançamento uma semana antes. Isso aí.
entendeu? Você leva exclusividade para o seu cliente, capta um novo cliente lá na frente. Então, você falou, pô, não é estratégia. É igual aquela frase, né? Líderes se antecipam, perdedores reagem. Então, se você reage a Friday, cara, você já perdeu. Se você quer liderar o mercado, você tem que começar antes, tem que planejar. Começa agora, setembro. Aí, ó, então, dica pra você, ó. Já tá começando a ficar atrasado, mas acho que ainda dá tempo, né, pra galera? Dá tempo, pode ter certeza. Se tiver com a gente, mais ainda. Aí, ó. Pessoal, o episódio aqui foi bem bacana. Qualquer dúvida pode colocar aqui embaixo. Vou deixar você dar um recado final aí pra galera, pro pessoal, pra gente finalizar. Mas muito obrigado pela participação. Eu agradeço. Cara, eu posso trazer se você tem um e-commerce, trata ele realmente como negócio, assim, como se fosse um negócio físico também, né? Coloque neles os pilares, todas as forças, e nisso você planeje. Seja uma pessoa estratégica e olhe seu EBITDA, olhe seu caixa, não deixe ele te quebrar e não fique enviesado pelo faturamento. Eu acho que eu vou nessa linha porque o nosso objetivo, cara, é que as empresas elas perpetuem, elas ficam por muito tempo. E a gente vê muita empresa quebrando ou deixando de existir por estar olhando mais o seu ego e não olhando o que realmente deve olhar. Perfeito. Realmente é preciso olhar para a gestão e não só vender, né? Não só tentar ficar vendendo. É importante, mas é o que você falou lá atrás, né? É o lucro que vai trazer combustível ali para o crescimento da empresa. Paga as contas. Paga as contas, exatamente. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação. Mais um episódio aqui do Expo Econcast. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve, ativa o sininho para não perder mais nenhum episódio. A gente está aqui na penúltima edição do ano do Expo Econ, a próxima em Goiânia. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau, hein?